Seja bem-vinda, Lúcia. Muito obrigado pela tua gentileza, por aceitar o convite. Quero começar a nossa conversa, Lúcia, com um quote do Winston Churchill. Ele diz que o sucesso não é o final. Falhar não é fatal, é a coragem de continuar que conta. Sabes, Lúcia, eu acredito muito que no processo de empreendedorismo, um bocado também na vida, não é? Há esse eterno dilema de pensarmos que quando alcançamos alguma coisa, alcançamos um objetivo, acabamos, mas às vezes não. Como se diz, o topo de uma montanha é o começo da outra. Uhum. Mas vem sempre o medo do fracasso, a necessidade de termos a coragem de continuar, sob pena de aí de facto fracassarmos. Acho que isso são pontos num processo de empreendedorismo e de vida, como eu disse, que fazem todo sentido, acrescentado ao sentido de missão, ao sentido de propósito. Como é que tu descobres tudo isso? Tu és uma empreendedora, tu és uma mentora, uma humanista angolana, a residir hoje em Atlanta, nos Estados Unidos. O que é que aconteceu para que tu transformasses em tudo isto, Lúcia? Bem, antes de mais, muito obrigada a Láudio Ramos pelo convite. É uma honra estar aqui para partilhar a minha experiência e algumas coisas que eu sei, alguns conhecimentos e a minha história. Como é que isto acontece? Eu nasci e cresci em Angola e os empreendedores naturalmente, agora eu sei, não é? Naturalmente eles procuram soluções e criam valor no processo de encontrar soluções para problemas. E a Angola sempre foi um país com imensos problemas, especificamente por causa da guerra civil, que durou mais de 20 anos. E eu nasci no meio da guerra. Eu cresci mais na capital, em Luanda, e isso significa dizer que a guerra não afetou tanto em Luanda quanto nas províncias, mas, entretanto, não afetou tanto em termos diretos, mas em termos indiretos sim afetou, na medida que víamos pessoas a saírem das suas terras de origem para a capital, fugidas da guerra. E nessa altura, na verdade, é que eu comecei a criar uma certa empatia com os problemas sociais e para criar soluções e mitigar pelo menos o problema. Quando eu era adolescente ainda, eu cofundei uma organização para ajudar miúdos de rua. Mas ao mesmo tempo, de uma forma muito natural e orgânica, para além de nós pedirmos donativos para ajudar um grupo de crianças que não tinham onde dormir, onde comer, nós começamos a ajudar com pequenos almoços, né? Em Angola nós chamamos matabicho, e depois começamos a pedir donativos e dinheiros e depois pensamos em criar sustentabilidade e multiplicar. Portanto, o dinheiro que nós recebíamos dos donativos, nós comprávamos coisas, guloseimas, para revender e depois continuar o projeto de ajuda aos meninos de rua mais necessitados. Eu acredito que foi aí onde tudo começou, na minha adolescência. Essa coisa de querer resolver problemas, querer criar soluções, querer multiplicar, eu acho que foi aí. O meio em que eu vivia me levou para o mundo do empreendedorismo. E já agora, Lúcia, queria ouvir um comentário teu sobre esse quote do Churchill, que ele diz: sucesso não é o final, falhar não é fatal, é a coragem de continuar que conta. Tu, como uma empreendedora, uma pessoa que vive no ecossistema e que tem vindo a trabalhar nos últimos 20 anos
na solidificação do ecossistema de empreendedorismo de Angola e um bocado africano. Como é que tu vês essa frase do Churchill? Yeah. Bom, quando eu ouço a palavra sucesso, automaticamente penso na palavra processo. E então, eu acho que o meu pensamento em relação ao pensamento do Church tem esse paralelo, né? O sucesso, quando as pessoas entram, muitas pessoas entram para o mundo do empreendedorismo por, digamos assim, por um chamado, outras entram por moda, e eu estou a falar do contexto mesmo africano. Outros entram porque estão à busca de um estilo de vida, um certo estilo de vida, porque viram pessoas que são empreendedoras ou empresárias, que têm alguns bens materiais e elas são atraídas por isso. E dá a impressão que este sucesso visto na outra pessoa, né? E disse sempre que a relva é mais verde sempre no outro lado. Quando as pessoas veem esse sucesso, elas entregam-se, elas vão para esse tipo de atividades e pensam que o sucesso, na verdade, aconteceu da noite para o dia. Parece algo muito fácil, algo muito simples, ao invés de pensar que o processo que o sucesso é um processo. Aquilo acontece com o cultivar de uma mentalidade apropriada, acontece com a mentalidade focado na disciplina, focado na dedicação, na persistência, e é um processo antes de nós chegarmos ao sucesso, dependendo do tipo de definição que nós temos, né, em relação ao sucesso. Então, eu concordo com o que o Winston Churchill diz, na medida em que hoje podemos ter sucesso aos nossos olhos, aos olhos de ontem e amanhã não. Amanhã é algo totalmente diferente. Mas porque é um processo e é cíclico, então há sempre aquela esperança, há sempre aquilo de dizer que se hoje não é, amanhã poderá ser. De como gostaria que tu decomposses, Lúcia, esse processo de construção da visão, da missão, o propósito, e há o facto que tu trouxeste há bocadinho, que é um facto muito, muito relevante, que é a fama, o dinheiro, que muitas vezes acaba por atropelar todo o processo. Como é que tu vês isso? Olha, eu diria, o meu core business é desenvolvimento de negócios, né? Eu sou empreendedora, mas há empreendedores em quase todos os setores. E eu passei muito tempo a ver o processo de desenvolvimento, não só das empresas que eu já criei muitas, tanto em Atlanta, quanto em Nova York e em Luanda, em mercados diferentes, e é cíclico, não é? É cíclico. E enquanto nós vamos criando e às vezes falhando, que é inerente ao próprio processo de sucesso ou não, tu tens que falhar para depois dizer eu tive sucesso. E então eu fui observando ao longo dos meus anos de carreira como desenvolvedora de negócios e empreendedora, eu fui observando que há certos ciclos, né, que devem, e há certas coisas que só acontecem com o tempo. E para nós vermos a visão de uma forma clara, não é? Para nós vermos a visão de uma forma clara, de formas que, se formos líderes, vamos conseguir conduzir a equipa toda para chegar a essa visão através da missão. Então, nós temos que ser pacientes o suficiente e persistentes o suficiente para que esta visão esteja clara,
para que esta missão seja sólida e os valores nos agarrem, né? Porque os valores não são negociáveis. Os valores vão nos sustentar nessa trajetória para que tudo isso, todos esses elementos de um negócio, e eu vou dizer que são os elementos fundamentais do negócio, comecem a se tornar parte da vida de um negócio de uma forma natural e de uma forma prática. Então, é isso que eu tenho estado a observar ao longo da minha jornada, que é também outra vez um processo e leva tempo para a visão e a missão e valores se manifestarem dentro da cultura de uma empresa. Diz uma coisa, acreditas, mais uma vez pela tua experiência, que, falando de um concreto do jovem africano, o jovem africano está paciente em relação à construção desse processo de empreendedorismo e de realização do sonho? Está paciente ou ainda falta uma tal mudança de chip, do mindset, para que se consiga... Do mindset. Yeah. Boa pergunta. Olha, uma das causas que eu promovo é o empoderamento dos jovens e dos empreendedores emergentes. E eu comecei o meu programa de mentoria, que eu chamo Kusokwela, há cerca de 7 anos. E quando eu falo em mentoria, e eu chamei Kusokwela, em Kimbundo significa semear. Semear de propósito, propositadamente eu pensei neste termo, nesta palavra, porque os jovens não são muito pacientes, não. E falo isso na ótica, na perspectiva de mentora, porque já trabalhei com mais de 100 jovens diretamente e diria mais de 1000 indiretamente em Angola, e recentemente fiz uma masterclass com jovens da África do Sul, do Ghana e de Marrocos, e honestamente os jovens não têm a paciência de aprender aquilo que eles devem fazer. Porque quando tu passas muito tempo a aprender, tu crias um método, tu crias uma forma de aplicar, e dessa forma tu confias, né, nesse método e no processo. Mas os jovens hoje em dia, e principalmente tem esta geração dos millennials, e porque existe muita informação à volta, e infelizmente esse bombardeio de algo que é pseudo, não é totalmente real, que eles estão expostos nas redes sociais, eles perdem a paciência, eles veem, não, eu quero chegar, por causa desta informação toda. Infelizmente, se não haver pessoas na comunidade que lhes ajudem a filtrar essa informação e dizer assim, o teu caminho é diferente, tu tens que ter paciência, tens que filtrar essa informação, eles não vão aplicar ou não vão trabalhar nos seus sonhos, nos seus ideais ou nos seus objetivos com paciência. Infelizmente, eu tenho visto, fazendo assim em termos genéricos e a partir da minha experiência, não acho que os jovens estão muito pacientes no que diz respeito ao empreendedorismo. Como é que podemos reverter isso, Lúcia? Como se, por exemplo, a família teria um papel fundamental nesse processo, porque é algo que acaba por extravasar o ecossistema de empreendedorismo e de inovação, porque acaba por ser uma coisa que é a educação, não é? As entidades como, por exemplo, os governos, a própria sociedade civil, as organizações da sociedade civil, não teriam um processo, não teriam um papel aqui neste processo? Yeah. Teriam. E eu vou partilhar aqui um conceito que eu tenho estado a estudar e a desenvolver. Ao longo dos anos, eu disse que eu comecei como uma empreendedora social, né? Depois, quando vim para os Estados Unidos, aprendi a fazer dinheiro com mentores. Esse é o ponto número 1 para a solução. Com mentores, ensinaram-me
como é que se faz importação e exportação, como é que se faz coisas específicas da vida de um empreendedor. Mas depois de muito tempo, depois de muitos anos, eu comecei a me sentir, por exemplo, no mercado angolano, onde eu tenho estado a desenvolver há mais de 8 anos empresas e projetos, comecei a sentir que eu era assim, esse peixe grande numa lagoa pequena, né? E depois isso torna-se aborrecido. Eu quero ter pessoas nesta comunidade de negócios, no ecossistema, que me desafiam a crescer ainda mais. E quero ser capaz de ver os players ou os atores do ecossistema, cada um com a sua função, para que eu me sinta, na verdade, útil, ok? E então, a família, e quando se fala de ecossistema, são vários elementos a colaborar, a fazerem parte, a cada um a pôr alguma coisinha para que o completo, né, o total, ou que é geral, tenha sucesso, ou cresça. Então, eu fui analisando e vendo, e o termo que eu ia partilhar aqui é inovação social, ou inovação socioeconômica, e eu fui vendo que o empreendedorismo, eu diria assim, se o empreendedorismo, como ele é, numa escala de 0 a 100, se fôssemos a considerar numa escala de 0 a 100, nós só estamos no 10. Para irmos para o 100, para termos um empreendedorismo mesmo assim funcional, como um sistema, porque as coisas acontecem da melhor maneira quando elas estão dentro de um sistema. Para nós termos esse sistema a 100%, disseste bem, a família tem que fazer parte, tem que participar. Eu digo sempre que eu sou uma empreendedora, sim, mas o empreendedorismo para mim é um estilo de vida, porque toda a gente, a minha família faz parte desse estilo de vida, porque as decisões que eu tomo como empreendedora impactam imediatamente a dinâmica da minha família, ainda mais eu como mulher, né? E então, ainda não visto o meu filho aqui, não sei se vais ver, mas ele está em quase todos os Zooms, nas minhas reuniões, e ele faz parte disso, e ele vai aprendendo. O Estado, sim, nós temos a inovação social, está na interseção da colaboração do Estado, do setor social e do setor privado. Se esses três se juntam, o setor privado traz o dinheiro, o setor público traz as políticas modernas que vão, por exemplo, dar respaldo às inovações, às invenções tecnológicas, isso deve haver, e hoje em dia fala-se muito de cybersecurity e os negócios online, né? O Estado deve estar juntamente com o setor privado, e o social tem que fazer parte, porque às tantas nós temos que resolver problemas sociais. Nós não vamos só fazer negócio só por fazer. Isso eu chamo... está ao serviço da comunidade. A comunidade, exatamente. E aí é que eu acredito que vamos sair do 10% até pelo menos 80%. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Yeah. Olha, eu não gosto, eu sou uma pessoa otimista, e eu acho que eu ganhei isso com o empreendedorismo, mas eu sou bem suspeita para falar sobre isso. Eu queria dizer em 4 anos, né? Porque 4 anos eu gosto, é um número mágico para se fazer uma licenciatura, por exemplo, para uma criança começar a ir para a escola. Mas infelizmente em 4 anos nós não vamos conseguir. Eu acho que esse é um trabalho de gerações. O que nós estamos a fazer hoje, a Láudio, e esse podcast que estás a fazer,
eu acho que vai criar um grande impacto na dinâmica do ecossistema do empreendedorismo e inovação. As pessoas vão ouvir, mas vai fazer muito mais sentido daqui a 10 anos, depois de uma geração. Olha, agora que estás a falar dessa questão da geração, há uma outra, um outro pormenor que a mim pessoalmente me preocupa muito, Lúcia, que é o facto de nós não estamos preparados ou não nos ensinam a aceitar o fracasso ou a abraçar o fracasso, a rejeição, o medo, que é uma coisa que aqui nos Estados Unidos ensina-se desde pequenino. É normal fracassar, aliás, o processo de inovação ou de disrupção assenta-se na premissa de é permitido fracassar. Só que acho que nós, os africanos, o fracasso, em casa, se fracassas logo, pau, pimba. Não satura, não se estimula que faças, que fracasses, para que possas aprender. Como é que tu vês isso? Bem, as nossas culturas africanas, né, do ponto de vista da matriz, são muito fechadas. E nós somos responsáveis, não só por nós, mas somos responsáveis por uma família grande. Temos a nossa família, pai, mãe, filhos, mas depois temos tios e tudo mais. E a nossa performance, o nosso desempenho, se for bom ou mal, não é só conosco, não é só no indivíduo. Isso afeta a família inteira. Se tu falhas, é verdade, se tu falhas, a tia vai te chamar, não sei quem vai te chamar. Então, não é tolerável, justamente por causa disso, por causa da visão de vida do indivíduo dentro da comunidade. Se tu falhas, não é só contigo, não. Somos todos nós, opa, estás a trazer vergonha, não sei o quê. E depois são os padrões, não é? São os padrões, e se tu não estás dentro destes padrões, por exemplo, opa, tu és considerado a ovelha negra da família. Então, tu queres manter como humano, ser humano, tu queres manter uma saúde mental estável, não queres te meter em problemas com os teus tios, porque vão te cobrar. E então, e os tios, nós estamos a falar, né, tios, tias e pessoas de outras gerações, são várias gerações, não compreendem necessariamente as dinâmicas do moderno. Então, leva tempo, leva aquela tolerância, não só da pessoa que fracassou, mas também da pessoa que vai ver a outra que fracassou. Eu passei por esses períodos, porque se você vai exatamente, e eu quando digo que sou empreendedora, é mesmo full time, é tempo integral. E quando, por exemplo, eu disse, eu não vou trabalhar por conta de outrem, vou me dedicar a isso, eu ouvi o que eu tinha que ouvir, mas tu não fazes isso, porque venho de uma família que os meus pais são professores e a profissão que deve prevalecer, tu tens de ter uma profissão, depois casar, depois filhos, depois isso, quer dizer, é tudo isso. E então, quando eu começo a tomar decisões que fazem sentido para mim, para os meus sonhos, eu tive que ouvir bastante. E falando em saúde mental, houve momentos que eu fiquei mesmo deprimida. Eu disse, mas o amor, eu estava a pensar que o amor, jovem, né, 20 e poucos anos, era incondicional, mas agora estão a dizer que eu estou a decepcionar. Espera aí, mas eu até sou bem comportada. E então, pronto, eu estava em busca dos meus sonhos, mas não era o sonho do coletivo. Desculpa-me interromper, Então, porque esse é um tema fundamental. Yeah. Nesse processo é importante nós conseguirmos construir a autoconfiança e a paz interior, que acaba por reforçar todo a tua mental health. Como é que tu lidaste tu pessoalmente? Traz-nos essa experiência. Olha, e só de pensar, isso foi mais no início. E o sucesso aos meus olhos é diferente do sucesso aos olhos de outras pessoas.
E então, no início, eu acabei de dizer aqui que ficava deprimida porque eu não compreendia, criou-se uma barreira entre eu, né, da forma como eu via o mundo, e a minha família. Uhum. E então eu lembro-me, e eu gosto de falar de coisas concretas e reais, que houve durante um período de tempo, vou mesmo dizer meses, que eu não conseguia senão acordar, fazer o que eu tinha para fazer, ir olhar para o lago, porque eu gosto de passar tempo na natureza, para mais ou menos me equilibrar. Ir à biblioteca, eu estou a falar de 2003, 2004, foi quando eu comecei, de facto. E tentar gerir dessa forma, porque se eu conversasse, as pessoas não me compreenderiam, não é? Porque eu estava no processo, as pessoas são impacientes em querer ver Resultados logo na hora. exatamente. Mas vou-te dizer que esse período teve muitos altos e baixos e levou mais quase uma década para eu começar, para as pessoas começarem a ver o resultado e os frutos de todo o meu trabalho como empreendedora, não é? Para eu poder chegar àquele ponto que eu sou líder, para além de empreender, eu sou líder, visivelmente, materialmente, já se consegue ver, não é? Tem uma equipa formada e tudo mais, levou muito tempo. E aí foi só naquele momento que as coisas começaram a se equilibrar. Mas eu tive que encontrar um espaço dentro de mim para fazer sentido do que estava a acontecer em relação à minha família, né? Disseram para eles não estão a perceber, eu é que tenho a visão. Na mesma eu vou encontrar formas de comunicar, não só a família imediata, né? A sociedade em si. É sempre uma pressão. Mas quando é que será? Tu estás a falar sempre disso, de empreendedorismo. Agora foste para Nova York, mais uma. Está a ver? Levou-me muito tempo e gerir isso, eu tive que encontrar minhas formas muito particulares para lidar com essas pressões familiares e sociais, não é? Para eu me manter equilibrada e com força para acordar todos os dias, porque eu só dependo, nesse caso, né, do empreendedorismo para sobreviver, fazer dinheiro, porque foi a minha decisão. Essas pressões acabam de matar o sonho de muita gente. De muita gente, sim. Olha, Aláudio, eu fui para Nova York com $200 no meu bolso. E isso é de loucos. E loucos pelo sonho. E tem uma música do Blitz, The Ambassador, e eu gosto de pôr a repetir, que diz que ele foi para Nova York, é o Afropolitan Dream, esse é o nome do álbum. E ele diz que foi para Nova York ou saiu do Ghana para os Estados Unidos com a dollar and a dream. E eu me senti assim quando eu fui para Nova York. Com $200 no meu caso, e um sonho. Não matou o sonho, não. No meu caso, não matou, mas para muitas pessoas mata. E eu tenho muitos exemplos de pessoas muito talentosas, com muita força, mas por causa desta pressão social e familiar, não conseguiram, né? E eu busco muito também, muita força nas minhas práticas, na espiritualidade também, isso também é muito importante, e no crescimento pessoal, no desenvolvimento do caráter e tudo mais, para eu poder sobreviver como empreendedora, porque é uma linha contínua. O que o Church disse, sobe e desce, sobe e desce, então o empreendedorismo é justamente assim. Então, há pessoas que matam o sonho, né? Mas há pessoas que não, têm mais força para prosseguir. No meu caso foi esse, eu cheguei em Nova York, por exemplo, recuando um bocadinho, e a imagem que me veio, de um lado eu vi aquelas estruturas arquitetônicas todas monstruosas e grandes, os túneis, as pontes, e eu comecei a chorar. Eu tinha uma opção, eu pegava no carro, fui a conduzir 18 horas de Atlanta para Nova York,
fazia uma U-turn, E fazia um regressavas retorno. para Atlanta. Sim, porque eu, quando estava a sair de Atlanta, despedi-me da minha irmã, ela disse-me mesmo, olha, se não der certo, faça a favor de voltar, a minha irmã mais velha. Eu disse, vai dar certo. Mas eu podia fazer isso, nada estava, estou aqui nisso. Mas eu tive assim uma imagem de uma fotografia do meu pai, criança, da minha tia, irmã dele, e do meu avô, em frente, uma imagem que me veio à mente, em frente a uma casa de pau a pique, numa aldeia em Angola. Eu disse assim, opa, o avô, o pai e toda essa gente fez tanta coisa, eu não posso ir para a mediocridade. Claro. O que me fez, eu disse, opa, nós já viemos de tão longe da aldeia, agora eu estou numa das capitais do mundo, opa, eu vou para frente, eu vou com tudo, e fui. E qual é nessa tua jornada, qual é a importância de tu teres tido a visão, de acreditares na visão e de teres ido atrás, fazendo acontecer? Olha, hoje em dia eu consigo dizer que eu sou mentora de vários empreendedores emergentes. E ainda este ano, o ano passado, um deles veio ter comigo. Ele disse, tenho que te visitar e tudo mais. Eu dou as ferramentas e também entramos em sessões para cultivar o mindset. Se eu não tivesse, ou a mentalidade, se eu não tivesse passado por esses períodos, eu não conseguiria partilhar isso com outras pessoas, nem conseguiria ter a força para enfrentar os momentos mais difíceis. Nesse momento, estamos a passar por momentos muito difíceis por causa da pandemia. Então, a importância é justamente essa, é para eu poder partilhar com outras pessoas e poder ter essa bagagem para enfrentar os momentos difíceis. Mas eu ia dar aqui uns 2 exemplos de um jovem, eu comecei a trabalhar com ele como meu mentorado em 2017, e em 2020, no meio da pandemia, ele vem dizer-me que já tinha uma faturação, ele tem uma empresa de construção civil, já tinha uma faturação de 200 milhões de kwanzas. Isso em dólares, eu diria para aí mais ou menos $1 milhão. E eu comecei a chorar porque eu vi a trajetória deste jovem. E nós trabalhamos, e ele, na verdade, foi me dar essa novidade como uma forma de agradecimento. Porque o primeiro exercício que nós fizemos, ele tinha muita gente na equipa dele, e alguns eram amigos. Eu disse, olha, tu vais tirar toda essa gente, vais fechar a porta e vais trabalhar no teu produto e serviço para que seja de qualidade. Ele, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, vais fazer, porque se tu não tiveres qualidade, tiveres aqui muita quantidade, tu não vais conseguir. Felizmente, ele seguiu o conselho. De 2019 a 2020, ele levou meses com a porta trancada a trabalhar na qualidade do projeto. Quando ele abriu as portas, aquilo foi pá! Eu própria. Fiquei assim, ele, ainda ontem falei com ele durante 3 horas e ele está a contar-me que apresentou um projeto aqui em Connecticut, ele veio para alguns dias e o pessoal gostou imenso e quer trabalhar com eles e tudo mais. Isto é um orgulho, né? É um orgulho porque é um jovem africano e ele agora compreende que com o trabalho árduo, com tudo e seguindo o método, não é? O trabalho dele pode ser respeitado em qualquer parte do mundo, incluindo um país do primeiro mundo, que ele nem pensava que isso aconteceria. Mas essa é uma parte que eu penso muito e que eu vejo a toda hora, essa parte de se pensar que é possível. Uhum. Que acaba por abrir todas as portas. O facto de nós acreditarmos que eu posso fazer isso e que nada nem ninguém vai me impedir, a não ser eu, o facto de eu não me comprometer, de eu não estar disponível
para dar tudo, como tu lhe disseste, pá, o caminho é fechar as portas, correr com todos os amigos e aperfeiçoar a excelência. Mas o primeiro processo nisso tudo é acreditar que é possível. Isso. E como é que tu ensinas a esse teu pessoal a acreditar? É possível ensinar as pessoas a acreditarem? É possível partilhar, porque o ensino, sim, é possível. Para responder à pergunta, é possível. Mas é muito mais prático passar esse tipo de experiência quando tu passaste por esse tipo de experiência. Senão é quase impossível, porque tu passas a energia do que é possível. Eu, por exemplo, se contar a minha história, e nós africanos, nós somos isso do storytelling, né? Nós assimilamos as coisas através de narrativas, através de histórias, o ser humano em si. E então, se nós tivermos uma bagagem com essas coisas, de trazer o que talvez na mente de um era impossível para algo que é possível, então é possível as pessoas começarem a pensar em possibilidades. Yeah. E nós temos exemplos, né? Para eu, por exemplo, acreditar. E ele estava a dizer, não, mas tem mais experiência. Tu tens toda a experiência que tu precisas. Agora, tu só tens que pensar no teu sonho. Diga-me lá qual é a tua visão daqui para frente. Eu já tenho uma empresa de cerca de 100 funcionários, eu já fiz isso. Eu disse, então, o que é que vem a seguir? Constrói, né, naquilo que você já alcançou, que outrora era impossível, agora é possível, agora começa a construir a partir daí, né? E assim, dessa forma, é possível. Eu tenho um outro exemplo de uma outra jovem que fizemos primeiro um exercício, olha, pensa no que queres fazer daqui a 1 ano ou 2 anos. E geralmente a pessoa pensa em algo que pode alcançar segundo a versão onde ela está, né? Da condição onde ela está. Eu digo, não, se algo acontecer aqui hoje, o que é que você gostaria de alcançar? Qual é o teu maior sonho? Aquele sonho que te amedronta? Escreve aí, escreve no papel. E tem 2 exemplos que, desde 2015, elas escreveram no papel, as duas, duas pessoas, no intervalo de 2 meses, primeiro uma mandou, depois a outra enviou, tiraram a fotografia do caderno onde elas fizeram as anotações em 2015 e elas disseram, olha, lembra daquela visão que nós tivemos? Olha, está aqui. Agora tiraram a fotografia dos negócios que elas construíram e das realizações que elas alcançaram. Então, às vezes, são exercícios práticos que nos levam a acreditar nas coisas que realmente são impossíveis, entre aspas, mas tudo é possível. Eu acredito que tudo é possível. Sabe, a criação de certos hábitos nesse processo já nem é de empreendedorismo e de inovação, mas de cultivação da pessoa, de transformação da pessoa. Esse hábito, por exemplo, de escrever a visão, os objetivos, é importante, não? E de revisitá-los constantemente e de celebrar os pequenos ganhos, porque nós temos a tendência sempre de focar, de aim, the main goal, e forget about the small things. O que é que tu dizes ao teu pessoal em relação a esses aspectos aqui? Aos hábitos positivos que ajudam a transformar a tua vida? Sim. E olha, um exemplo, Aláudio, eu, quando comecei a criar o meu conglomerado de empresas, e eu fundamentei isso no Sharing Economy, tinha uma equipa que me facilitava mais fazer o treinamento, porque em Angola nós temos muitas limitações em relação a recursos humanos. Então, eu decidi fazer um treinamento contínuo, né? Todas as semanas. E o que eu fiz, eu tinha o meu escritório e as empresas que eu estava a construir e eu morava lá. E o pessoal me via a sair de manhã cedo
acordar sempre à mesma hora, para ir ali à Marginal correr, ou na vizinhança correr, bons hábitos, né? E à noite, por exemplo, saía com as amigas e tudo mais, mas eu estava a liderar como exemplo, eu criei aí um mundo, né? Criei aí um mundo, e elas me viam, quando eu falasse sobre criar essa disciplina, criar rotinas para se manter equilibrada, porque eu estava em alta performance, né? Entre o setor petrolífero, a fazer consultoria, entre a minha própria equipa, entre mentoria aqui, isso é alta performance. Para eu não me desfocar dos meus sonhos, porque na verdade até na altura eu dizia que eu estava a viver dentro do meu sonho. Eu tinha sonhado aquilo que eu estava a viver. E então, mas eu mantinha aquela rotina. E eu passava sempre essa informação constantemente, repetição, é como se estivéssemos a treinar, nós estamos sempre em constante treinamento. Então, se tu queres alcançar, se queres ser um bom atleta, por exemplo, um bom futebolista, tu tens que ter uma bola. Não podes imaginar em ter uma bola. Tu tens que ter uma bola e praticar com a bola. Se és um empreendedor, mesmo que não estejas a fazer vendas, tu tens que constantemente sempre fazer isso e ter objetivos concretos. Ter objetivos concretos, escrever no papel e seguir e ter a disciplina. Disciplina é a chave para muita coisa. Sim, às vezes temos preguiça, às vezes temos, sei lá, não nos apetece, mas às vezes temos mesmo que nos forçar a fazer as coisas. E algumas vezes as pessoas dizem, eu sou introvertida, eu não posso falar ao público. Eu digo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu podes continuar a ser introvertida até sempre, mas falar ao público é outra coisa. Tu tens que criar essa habilidade de falar ao público. Eu, Lúcia, sou introvertida, mas estou de cima a baixo sempre a falar a público. Lido com o meu medo, faço parte de algumas reuniões que às vezes tenho que sair, nós mulheres, a emoção à flor da pele, vou chorar um bocadinho na casa de banho, limpo, depois volto outra vez assim e tomar a decisão como deve ser, especialmente em algumas áreas que eu tive a única mulher à mesa, mas tem que se fazer, tem que se criar essa disciplina de ir fazendo, como a Nike diz, just do it, sempre, sempre, sempre. Aqui o sentido de ownership e de embrace, de abraçarmos tanto o que fazemos, o nosso sucesso, o nosso fracasso é imperial, não é? Uhum. É dedicação, porque assim, eu disse anteriormente que para eu chegar a um nível de credibilidade do que eu estava a fazer, levou-me quase uma década. E se eu não confiasse naquilo que eu estava a fazer, e se eu não tivesse a minha visão, se eu não tivesse enfocada na minha visão aquilo que eu estava a perseguir, né? E que depois eu tive o luxo de dizer estou a viver no meu sonho, estou a viver o meu sonho, eu podia ter desistido, né? Então, a dedicação, a disciplina, como é que se diz isso? O commitment é o compromisso, exato, comprometimento, tudo isso nós temos que ter assim à frente de nós, porque há dias que nós acordamos que não nos apetece. Mas se nós olharmos eu estou sempre a dizer, vamos continuar a construir, mas essa construção, eu não olho já para a casa inteira, eu olho para um tijolo, né? E o Will Smith fala sempre disso, um tijolo, e esse um dia eu vou ter pelo menos um tijolo nessa parede que eu estou a construir. Eu vou pelo menos executar uma tarefa. Eu vou pelo menos uma coisa, não pode ser já, não precisa ser muita coisa. Então é esse comprometimento, é como casamento, né? Aqui eu gostaria de fazer-te uma pergunta, Lúcia. Nesses dias em que não te apetece fazer nada, te apetece ficar na cama ou whatever, qualquer coisa, menos trabalhar, tu disseste que vais ter o teu tijolo, mas antes do tijolo é preciso um trabalho mental.
Que tipo de trabalho mental tu fazes para te preparares para enfrentar o tijolo? Yeah. Olha, e vou-te dar um exemplo muito concreto de hoje. Hoje não me apetecia, estava frio. Eu acordei no meio da noite, porque pronto, eu tenho que gerir o nosso fuso horário e o fuso horário de Angola às vezes. E eu acordei no meio da noite e eu comecei a ler. Estou a ler um livro que está... eu estou a gostar do livro. Tem a ver com mindset. É do Compound Effect. Eu acho que é isso. Deram ontem. Eu acordei no meio da madrugada, depois de ter ficado horas ontem à noite assistindo Netflix. Esses dias... Eu disse assim, opa, já que Netflix é muito passivo, eu vou ler um livro, né? Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Comecei a ler o livro para me inspirar e não sei o quê, pronto, pus o livro, mas depois já adormeci outra vez e acordei outra vez, mas estava assim ainda com a cabeça. Eu disse, o que é que vai me inspirar hoje? E mandei a mensagem para alguém, para um outro projeto que eu estou a erguer, porque me dá mesmo muita motivação. Disse, opa, vamos reunir. Mas mesmo falando vamos reunir, eu ainda estava assim, opa, será? O que eu fiz, fui para comandar a minha mente, fui tomar um banho de água fria, não fiz muita coisa, fiz 10 agachamentos, assim mesmo. Pulei da cama, comecei a me preparar dessa forma. Fiz 10 agachamentos, fiz 10 flexões de braço, peguei no meu café, peguei na minha água, dei a comida ao miúdo e comecei o dia assim. Não pensei muito naquilo que eu comecei a pensar quando eu estava deitada. Portanto, essas coisas eu já fui aprendendo ao longo dos anos. O que é que me faz levantar de um dia de preguiça? É o movimento físico, é uma inspiração de uma outra pessoa, um livro e tal. E então eu vou aplicando isso no meu dia a dia. E a minha visão maior também, né? Onde é que eu estou a ir? Se ainda falta muito para chegar lá, então isso também me inspira e me motiva para levantar. Tu trouxeste aqui agora, falaste numa questão que é a parte da mente, dos truques que a mente nos prega, que a nossa mente é feita para nos proteger, de certa forma, não é? Como é que se pode trabalhar isso? Esta é uma pergunta de $1 milhão. Porque é um processo, né? Para nós medirmos o sucesso de uma mente trabalhada, eu acho que só os resultados, né? É cada dia um dia, né? Cada tijolo nessa construção. E, obviamente, nós podemos... como é que se faz isso? Podemos aprender de outras pessoas que já chegaram a esse nível, podemos exemplificar, buscar exemplo dessas pessoas e depois pôr em prática. Não há como, né? Porque a mente, eu também pratico, faço muita meditação. O exercício de acalmar a mente, no silêncio ou na música, ou o que seja, né? Ou na natureza também. Existem coisas práticas, né, que nós podemos fazer dependendo do indivíduo para nós acalmarmos a mente. E quanto mais nós fazemos isso, sempre com a teoria do micro para um impacto macro, quanto mais fazemos isso dia a dia, aquilo compound, aquilo multiplica, né? Por isso é que eu gosto desse livro. Aquilo multiplica um pouco, gota a gota ou grão a grão, enche o papo da... Ok, we're gonna go soon, filho. É o meu assistente. Tu falaste agora na meditação. Vou introduzir também uma outra questão que eu pessoalmente pratico, que é a visualização e a manifestação. Tu praticas isso? Eu sim, mas não de uma forma tão disciplinada. Eu a falar, às vezes parece que sou uma pessoa altamente disciplinada, que acordo, tenho o meu dia todo. Não, esquece. Não é nada disso.
Manifestação, sim, eu gosto, não sou muito fã de pôr, assim, fazer aquele visual board, não sei o que, o quadro, as imagens, não só simplesmente porque não tenho paciência de recortar e fazer e não sei o que, não consigo. Funciona para outras pessoas, né? Mas para mim, a minha forma de trazer alguma coisa em manifestação é o movimento, né? Se eu, por exemplo, quero mudar de casa para uma outra casa e não sei o quê, eu vou lá andar e sonhar e tudo, e fazer essas coisas e falo. Eu falo dessa forma e faço oração também, mas uma oração afirmativa, não de petição, mas mais afirmativa, como se eu já estivesse lá. Por isso é que depois, quando eu consigo alcançar as coisas, eu digo, oh, estou a viver aquilo que eu pensei. E então, eu acho que é um processo muito mais orgânico do que mecânico, muito mais natural do que mecânico, né? Porque eu acredito em mim, em primeiro lugar. Eu digo assim, eu se pensar nisso, isso vai acontecer, não tenho... Acabou, isso vai acontecer. Eu vou fazer tudo por tudo para que isso aconteça. E começa de mim, começa de mim. Então, eu já vou vivendo isso, né? Já vou vivendo isso, vou falando. Toda a forma, como é que eu posso dizer? É mesmo muito mais natural, que até às vezes é difícil pôr em palavras. Mas como eu quero que aquilo se manifesta, eu tento trazer isso de uma forma micro. De uma forma micro. Eu quero, por exemplo, viajar. Por exemplo, fui me inspirar antes, olha, a propósito, antes de começarmos aqui a nossa conversa, estava a ver um canal no YouTube que fala sobre viagens, por exemplo, porque apetece-me viajar nesse momento. Então, eu vou tentando trazer isso à realidade, quanto mais possível. Yeah. Lúcio, este ano, a meio do ano, salvo erro, julho ou agosto, tu lançaste a tua mais recente obra, que é o Princípios para Inovar a Sua Empresa, em que vi uma entrevista da apresentação da obra, em que dizias que foi uma compilação de muitos artigos que tinhas escrito na Praça Angolana e que a recepção tinha sido positiva por parte dos leitores e decidiste então transformar, dar uma nova roupagem à coisa e apresentar essa obra. Já agora, porquê é que achas que essa obra é importante e porquê é que as pessoas deveriam ler essa tua obra? Yeah. É assim, no contexto angolano e no contexto africano, nós, em geral, dependemos muito da importação de quase tudo, de recursos, de matéria finalizada, né, de produtos, não necessariamente de recursos naturais. Inclusive de pensamentos e ciência, nós importamos tudo. Eu, como uma boa africana, eu acho que nós devemos, é aquela coisa, seja a mudança que tu queres ver, né? Eu não posso sentar aqui, estar a reclamar e dizer, oh, mas por que é que não se escreve isso? Porque é que eu tenho que estar sempre a ouvir coisas de pessoas que nem têm um entendimento da realidade deste contexto, deste mercado. E então isto me motiva a escrever, a dizer, opa, eu tenho bastante experiência, já provei alguns destes conhecimentos na prática, né? É conhecimento aplicado mesmo. Já fiz tudo isso e vejo que os jovens, os empreendedores emergentes, às vezes se perdem porque não têm conteúdos que se adaptam ao contexto. E então isto me motivou bastante em colocar a experiência, né, com base na minha observação, nos problemas que eu fui observando no mercado em Angola,
eu escrevi, não é, em resposta a estes problemas, para as pessoas compreenderem melhor, até muitas vezes, porque é que estão a encarar determinados tipos de problemas. Então, a importância é esta: a importância é para o empreendedor, o empresário ou o gestor compreender melhor os problemas. Eu falo de princípios, não é? Porque os princípios estão diretamente ligados aos valores de uma empresa. Depois da visão, onde nós queremos ir, depois da missão estão os valores. Mas os princípios, né, nesse caso, no contexto do livro, é que nos dão aquele suporte mental interno, porque eu passo muito tempo a falar no mindset e na intelectualidade prática. Depois dele compreender a visão, missão e valores, ele agora precisa de ter aquele combustível para tomar ações, para tomar certas ações. E eu acho que os princípios, não é? É uma interface entre os valores que têm a visão e a missão e a ação, porque é muito importante que se tomem ações. Mas as ações não são tomadas à deriva, elas devem ser acompanhadas de princípios. Então, eu fiz isso, esse exercício, principalmente para inovar nessa altura da pandemia, em que eu falo de uma forma muito simples e pragmática, para as pessoas perceberem de uma forma global o que é planificação, o que é branding, o que é visão, o que é planificação a todos os níveis, estratégico, tático e operacional. O que é isso? Então, eu tento explicar isso de uma forma prática para toda a gente perceber e ir consultando, né? É como se fosse um livro de consulta também, e da forma como eu visualizei, afinal de contas está a dar certo, porque já recebi algum feedback positivo. Então, essa é a importância. É uma ferramenta, e hoje saiu um artigo na On Startup que eu explico porque é que devemos usar o livro como ferramenta. E então é uma ferramenta. Esta é a importância do livro no ecossistema do empreendedorismo, porque faz falta, faz muita, muita falta, especialmente conteúdos produzidos do contexto onde os empreendedores estão. Uhum. Que feedback tem estado a receber? Olha, é feedback positivo. Uma das coisas, um dos objetivos que eu tinha era de que a obra se tornasse uma coisa para... Eu até quis estar maior do que isso, por exemplo, até está aqui. Mas eu queria que fosse assim um livro que coubesse na palma da mão, para as pessoas continuarem a ir e tudo mais. Alguém, por exemplo, disse-me que ele já leu o livro 3 vezes. Gostei. E que vai continuar a ler. Para mim, isso é bom. Alguém disse-me, por exemplo, que um bom feedback até, disse-me, olha, este livro está tão bem escrito que eu te aconselho em pôr em outras línguas. Português, pronto, está em português, em inglês, está muito bem feito, e eu gostei desse feedback, porque esta pessoa fez mestrado em Ciências de Organização e Administração, e ela disse, olha, isto é para toda a gente, isso é para as pessoas que estão a começar, para as pessoas que já estão há muito tempo, esse conteúdo está top. E são alguns desses feedbacks que eu vou recebendo, que são positivos, que são positivos, no meu ver. Lúcia, tu falaste há bocado, tu és uma mulher a empreender. Como é que anda o empreendimento feminino em Angola e em África? Como é que tu vês o ecossistema feminino? Eu tenho tido a oportunidade de ver o empreendedorismo feminino de uma forma direta, obviamente sou mulher,
mas porque também eu sou embaixadora do WED, Women's Entrepreneurship Day, ou o Dia Global da Mulher Empreendedora. E juntei-me a este, digamos, movimento em 2017, e este ano estou a ter a oportunidade e a honra de ser a embaixadora regional para os países lusófonos, e aí eu posso ter, assim, ganhar uma sensibilidade relativamente ao empreendedorismo da mulher na Guiné, em Cabo Verde, e temos esse grupo dessas mulheres todas, Moçambique, São Tomé, até Guiné Equatorial e Angola, e tem sido muito proveitoso no sentido que as conversas nas conferências e nos congressos são conversas bastante modernas. Por exemplo, em Angola, quando se fala do empreendedorismo feminino, pensa-se sempre na zungueira. Eu vou dizer o que é a zungueira. A zungueira é a vendedora de rua que vai vender as frutas e não sei o quê. É aí onde se pensa. Mas é importante se pensar, e eu também sou presidente do Conselho de Negócio Angola-Índia, e neste conselho nós temos mulheres de várias esferas, de vários setores, somos 20 nesse conselho, e elas também trazem esses inputs, não é? De referência mesmo. Mas não é só o andar na rua com a bacia de frutas e não sei o que. Nós agora já engajamos em diálogo como tecnologia, mulheres no mundo da tecnologia, no STEM, ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Já engajamos em esse tipo de conversas. Em Krypton, nós tivemos a semana passada um congresso mundial de mulheres no mundo de negócios. Vieram 4 pessoas ou mais falar de Krypton, da moeda cripto. Geralmente ouve-se mais ouvir dos jovens, do sexo masculino, mas estavam lá senhoras a falar disso de uma forma muito natural. Fala-se também hoje em dia do investimento, já se tem muitas mulheres a investirem em negócios de outras mulheres e não só. Quer dizer, vê-se aqui, né, olha-se, precisa-se de trazer-se isso mais no mainstream, o tipo de diálogo e o tipo de engajamento que as mulheres têm no mundo de negócios, porque ainda eu fico assim, vamos falar do empreendedorismo feminino, e as zungueiras onde é que estão? Mas... então é isso, estão a acontecer coisas em termos de contribuições femininas, né? Na dinâmica da economia mundial, na dinâmica das economias nacionais, nessas dinâmicas, desde o agronegócio ao setor público e tudo mais, e já não se precisa de lutar para que a voz das mulheres, né, seja escutada, porque já é óbvio, né? Século XXI, 2021. É mais ou menos essa panorâmica que eu tenho, que eu tiro. Yeah. Lúcia, tu és mãe, esposa, empresária, muita coisa. Estás metida em 1001 coisas. Como é que tu consegues fazer essa gestão toda? Vida pessoal, vida profissional, tudo isto. Como é que se equilibra? Nós, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Porque eu não sou uma boa mãe sempre, eu não sou uma boa empreendedora sempre, não é? Cada tempo, né? Cada área da minha vida recebe uma atenção especial, né? Então eu tento fazer isso todos os dias. Por exemplo, tento incorporar, o meu filho já esteve aqui, não me desculpo quando ele aparece nas reuniões, porque faz parte da minha vida. Tento equilibrar, isso passa mais pela gestão do tempo e energia, né? Porque depois também a pessoa fica cansada e o miúdo está aí, mamã, mamã.
mas eu não estou com energia sempre para brincar no parque, né? Às vezes só quero estar em casa. E então isso passa por uma gestão de tempo e energia, e essa paz interior passa por um trabalho interno constante, diário, para eu poder manter esse equilíbrio. E falaste, sim, diretamente, esposa, mãe, mas como uma africana, não é só isso. Também sou filha e também sou irmã. Eu sou a mais nova de 8 irmãos. Eu sou tia, tenho vários sobrinhos. As minhas sobrinhas e sobrinhos ligam para mim e eu faço questão de ser tia mesmo. Sou a mais nova, para dizer, mais nova de 8 irmãos. Quer dizer que eu tenho que obedecer muitas vezes. E então, e os meus, quase sempre, e os meus funcionários às vezes dizem, mas o fulano disse, eu disse, opa, eu sou africana, vira-te aí, porque eu não vou contra a palavra do meu irmão, ainda me dá aqui um safanão. Mas eu também já desde o início, eu tentei criar esse tipo de cultura familiar, né? Porque mesmo a lidar com os meus funcionários, eu lido com eles e com as famílias, eu sei que o fulano tem 3 filhos, eu sei que o outro tem 5 filhos e assim, porque isso também impacta o meu próprio desempenho. Se eu falhar, são X famílias que vão perder o pão, né? Claro. E então, é toda uma gestão de comunidade, né? E eu enquadro, eu tento integrar as pessoas à minha vida, não separar totalmente. Se eu vou para dar sei lá, uma palestra quando estou em Luanda, por exemplo, meu marido está presente, ele não entende português, mas fica lá o tempo todo a olhar, não sei se percebe mesmo e que não diz ainda, mas é esse tipo de dinâmica que eu gosto de criar, envolver toda a gente para fazer parte disto, né, dessa construção. Então não separo muito as várias áreas da minha vida. É tudo junto e misturado. É tudo junto e misturado, senão não se consegue. Há um bocadinho falaste da importância da música para acalmar a mente. Neste momento, o que é que tens estado a ouvir? A tua playlist, como é que está? Olha, a minha playlist, eu estou a gostar muito, estou a repetir muito as músicas do Scalema e o meu filho também está a gostar muito. E tem uma música que o C4 Pedro lançou, eu estou a ouvir todos os dias. Aquela música, aquela melodia assim mais tranquila, mas o beat é ótimo. E quando eu estou a trabalhar, eu gosto de pôr o Black Coffee com Afrobeat e não sei o quê. Mas onde eu gosto de viajar mesmo é Lauryn Hill, para me inspirar. A Nina Simone, para me inspirar. Porque eu me revejo nelas. Eu às vezes digo que eu sou a Lauryn Hill e a Nina Simone no mundo de negócios. Porque a mensagem delas é forte, elas aparecem. Se tu vês, por exemplo, a Lauryn Hill, ela diz ao baixo para fazer o que tem que fazer, diz eu não sei o quê, e ela está aí a controlar toda a banda. E então é por aí onde eu viajo. Tenho estado a viajar ultimamente. Se tu pudesse voltar atrás no tempo, que conselho darias à jovem Lúcia? Relaxar, porque eu perdi muito tempo a não relaxar, eu perdi muito tempo a não desfrutar da vida, por muito tempo, né? Quando era mais nova, eu era workaholic, continua a ser, mas pronto, era pior. Eu só pensava em trabalho, acordava no meio da noite e o meu marido gozava comigo e dizia assim, olha, vou-te pintar aqui como é que vai ser quando fores ter o bebê. Traga-me o laptop, que eu tenho aqui reuniões para fazer, mas esse miúdo não sai. Já saiu, entreguem o miúdo ao pai dela, eu tenho reuniões para fazer. E então ele me via dessa forma, eu disse, espera aí, é assim que eu sou. Mas pronto, eu também gosto muito de me divertir e tudo mais,
Mas eu diria a Lúcia mais nova para relaxar mais. Relaxar muito mais. Lúcia, estamos no final, agradeço-te muito. Antes, já agora, onde é que as pessoas podem encontrar as tuas redes sociais? O meu nome, né, Lúcia, até pode Google, é o Lúcia Fernandes Stanislas. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, no Twitter nem muito. Tenho o meu website, que é www.luciastanislas.com. Facebook, Instagram, mais ou menos isso. YouTube, vou aparecendo às vezes em alguns lives, algumas coisas que eu vou fazendo, os diretos que eu faço com o StreamYard, e então também estou no YouTube. A última pergunta, Lúcia. Qual é o legado que tu queres deixar? Quando não estiveres aqui, como é que tu queres ser lembrada? O impacto que eu crio na vida das outras pessoas para que a vida delas seja melhor. E eu estou a criar agora um conceito que se chama impactistas. Estou a criar uma comunidade de impactistas para promover também esta ideia, né? Este conceito de nós existirmos para dar, porque eu acredito que o dar, o criar impacto na vida das outras pessoas é que cria prosperidade, é que cria mudança. É esse tipo de legado que eu quero deixar. E um dia o meu filho vai para Cabo Verde ou vai para Santo Tomé e não sei o quê, e ele pode ouvir do impacto que a mãe dele causou em qualquer parte do mundo. E é o impacto internacional que eu quero criar, começando em África. E para, pelo menos, o meu filho e os meus sobrinhos, a geração que vem a seguir, possa também desfrutar, não de uma forma material, mas de uma forma de integridade, dignidade, princípios e valores que eles possam desfrutar onde quer que eles vão, né? Em qualquer parte do mundo. E então é esse tipo de legado que eu quero deixar. Muito obrigado, Lúcia. Foi um prazer, pessoal. Estivemos aqui com Lúcia Stanislas. Visitam o site dela, as redes sociais dela. No YouTube ela tem lá muitas entrevistas, cenas muito interessantes. Ela já foi capa de algumas revistas, é só meter o nome dela, vai aparecer todo esse material que ela tem e é conteúdo interessante para consumirem. Lúcia, muito obrigado, um grande abraço. Vamos falando, Muito espero ter-te mais obrigada. vezes. Sim, vamos falando. Muito, muito obrigada e boa sorte com o trabalho que estás a fazer. É um trabalho excelente. Dar voz, né? Trazer voz e conversas que têm alguma importância, algum significado. Eu acho que isso é muito positivo, isso cria impacto. E continua assim. Desejo todo o sucesso do mundo para o teu podcast. E muito obrigada pelo convite. Um abraço, beijinhos, tchau. Beijinhos, tchau. Tchau.